Bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós, meu irmão. Feliz Natal, Deus abençoe, né? Esse Natal que está chegando aí amanhã, hoje é 24, mas eu já estou te desejando um Feliz Natal, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe grandemente teus projetos, teus sonhos, a tua família. Deus abençoe a tua família, meu irmão, minha irmã. E o estudozinho do Manancial no dia de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 20, onde está narrando aqui o nascimento de João Batista. Né? Lucas, ele começa escrevendo o livro, né? e dando muita confiança para a gente, porque ele vai fazer um trabalho investigativo e vai trazer minuciosamente tudo assim por onde Jesus andou, o que ele fez. E ele começa assim, ó, tendo, pois, muitos empreendido por ordem e narração, veja bem, por ordem e narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Quer dizer, ele está sendo uma fiel testemunha, ele está buscando, investigando, interrogando, entrevistando os fatos, narrados cronologicamente, né? Tendo, pois, muito empreendido por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Eita glória! Desde o princípio, e foram ministros da palavra. Quer dizer, ele está interrogando ali as pessoas que estiveram com Jesus, sabendo por onde Jesus andou, o que ele fez. Está entendendo? Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. Quer dizer que ele está escrevendo uma carta que ele vai enviar a Teófilo. Então ele está falando aqui, Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, desde o começo, para que conheças a certeza das coisas que estás informado. Entendeu? Quer dizer, parece que dá a entender que Teófilo já sabia, já tinha escutado essas histórias, mas ele mandou Lucas lá para escrever minuciosamente, detalhadamente, conforme ele já tinha ouvido. E vai lá, investiga, veja como que é. Né? E existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Assim deve ser a nossa vida, irmão, andar ali ó, no caminho que Jesus nos ensinou, né? Aleluia, irrepreensivelmente. E não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, já eram idosos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Deus, né? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre de sua mãe. Quer dizer, eles já vinham orando, né? Zacarias e Isabel já vinham orando, pedindo a Deus um filho, um varão. Imagina, irmão, numa cultura judaica, uma família sem filho era muito mal visto, né? Era como se tivesse sido jogado uma praga para que eles não tivessem tido filho. Mas Deus foi com eles e enviou esse anjo para anunciar que ela daria à luz a um filho varão, né? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo disposto. Quer dizer, João ia pregar a palavra, anunciar a vinda do Messias. Ele ia converter muitos com a sua pregação. Ele ia pregar, irmão, veja bem. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um bom
um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, o que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, como é que deve ser um varão que vai anunciar a palavra do Senhor? Porque será grande diante do Senhor. Quem, irmão? Quem vai ser grande diante do Senhor? João. João vai ser conhecido como João Batista, né? E não beberá vinho. Então, o varão que anuncia a palavra de Deus não pode beber vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Irmãos, Deus é contigo, varão, Deus é contigo. Varão, põe-se diante do pé como pessoas que não têm do que se envergonhar, como pessoas que servem a Deus verdadeiramente e irrepreensivelmente. Olha a tua vida, irmão, olha para trás, olha durante esse ano todo aí, como é que foi a tua vida com Jesus? Como é que foi a tua família com Jesus? Tu está dirigindo bem, tu está levando a tua família a crer no Senhor Jesus, a andar nos passos que Jesus andou? Irmãos, é um momento de reflexão, de nós avaliarmos tudo que aconteceu no passado, né, no passado nosso recente desse ano, e nós fazemos uma avaliação, procurarmos os pontos em que nós erramos e tentar colocar ele na linha. Aprender, irmão. Vamos aprender com nossos erros para que nós não possamos praticá-los novamente. Entendeu? Vamos confiar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e não há outro caminho a não ser por Ele. Porque Ele nos dá vida, irmão. E vida e abundância. É esse Jesus que nós comemoramos no seu nascimento no dia 25 de dezembro, que transformou o mundo. Ele quer que muitos se arrependam. E eu digo para você no dia de hoje, arrependa-se e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E o estudozinho do manancial que está aqui. Estamos acabando o estudozinho do manancial, um ano estudando ele, né? Se há uma circunstância sobre a qual não temos qualquer controle, é o nosso nascimento. Nós simplesmente chegamos ao mundo sob circunstâncias que não planejamos nem pedimos. Mas não foi assim com Salvador. Ele não foi movido pelas circunstâncias. Ele poderia ter escolhido uma família diferente. Afinal, uma jovem desposada não era a figura esperada para ser a mãe do Messias. Ele poderia ter escolhido uma realidade socioeconômica diferente. Uma família pobre não poderia abrigar a vinda de um grande rei. Ele poderia ter escolhido uma época diferente. Era um período politicamente conturbado e a situação dos judeus piorava cada vez mais. Ele poderia ter escolhido uma cultura diferente. A cultura grega, por exemplo, estava em ascensão. Talvez nela ele teria encontrado maior aceitação de seus ensinamentos, apresentando-se como um grande filósofo. Ele poderia ter escolhido uma noite diferente. Olha só. Não é que legal esse estudozinho, né? Poderia ter feito tudo diferente, mas não, irmão, ele fez do jeito que tem que ser. Talvez um ambiente diferente, algo mais acolhedor. No entanto, o Salvador, que tinha total direito e poder de escolha acerca do seu nascimento, escolheu as circunstâncias mais adversas para vir ao mundo. Por que ele tinha total poder, total controle da situação? Porque ele é Deus, irmão. Nós queremos que Jesus Cristo é Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Né? Até quando, se eu não me engano, Herodes pergunta para ele, tu não és Deus? Né? E Jesus fala para ele assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meu pai mandaria milhares e milhares de anjos para me defender. Então, assim, ele sabia, irmão. Ele sabe tudo. Então vamos confiar nesse Deus que nós servimos. Olhamos para Jesus como um bebê indefeso, vítima das condições que o mundo tinha para lhe oferecer no seu nascimento, mas não podemos nos esquecer de que aquele bebê era Deus em sua encarnação. As condições de seu nascimento não se deram por escolha de homens, mas por escolha divina. Tal como escolheu a cruz, ele escolheu a manjedoura. Ele escolheu vasos de barro. Ele me escolheu e escolheu você. Né? E nós sabemos que esse reino que Jesus, que ele é o rei, ele vai levar aquele que aceitá-lo como único e suficiente Salvador para lá, vai morar lá.
E lá vai ser um lugar, irmão, que não vai ter doença, você não vai passar depressão, você não vai ficar triste. É um lugar de vida, e vida em abundância. E é esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós anunciamos, essa boa nova. Que você arrependa-se e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que possamos viver em novidade de vida, louvando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Oremos a Deus. Ó Senhor Jesus, venho diante de Ti, Pai, fazendo essa reflexão durante o ano todo, Pai, e te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas durante o ano todo, Senhor. E que esse ano que vai se iniciar daqui uns dias, Senhor, eu possa Te servir melhor. Nós possamos Te servir melhor. As pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, Pai, que essas pessoas também possam renovar seus laços com o Senhor, Pai, né, num pedido de perdão, numa reconciliação com o Senhor, as pessoas que estão afastadas do Teu caminho, meu Pai, que elas venham a se reconciliar. Aquelas que não Te conhecem ainda, que venham fazer uma reflexão sobre a sua vida e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, meu Pai. Pai, cuida de nós, Senhor, cuida das nossas famílias, cuida do Brasil, Pai. Pai, cuida de todo cristão que está espalhado pelo mundo, Jesus. E aqueles que não Te conhecem, Pai, que possamos anunciar o Teu reino, porque essa missão só deu a nós, meu Pai. Essa missão é nossa. Então nos capacita e nos orienta, Pai, nos dá força, meu Pai. E que essa palavra vá longe, meu irmão. Compartilha aí em nome de Jesus. Por tudo isso, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor.